Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, diretamente dos estúdios da Rádio Cultura. Toda semana um episódio novo. E hoje a gente vai falar da crise de segurança pública no Rio de Janeiro, após a operação policial mais letal da história do Brasil, que deixou 121 mortos na semana passada. Para falar sobre esse e outros assuntos em torno da segurança pública no Brasil, o Poder em Pauta recebe novamente Carolina Ricardo, que é a diretora executiva do Instituto Sou da Paz. Carol, seja bem-vinda mais uma vez, obrigada pela participação. Obrigada, Amanda, pelo convite. Carol, você esteve aqui em abril, né, e a gente conversou sobre a PEC da segurança, que vai ser um tema da nossa conversa hoje, mas eu queria começar com a operação no Rio de Janeiro da semana passada. Ficou mais evidente e urgente que a segurança pública deve ser uma política de Estado e não de governo? Sem dúvida, eu acho que o que aconteceu no Rio acende uma luz mais do que amarela, vermelha, né? Acho que o primeiro ponto que a gente precisa dizer antes de entrar nesse debate é que a situação do Rio é muito complexa. A gente sabe que não é simples pensar em saídas para o que tem acontecido ali, mas a gente sabe que o que a gente vê no Rio de Janeiro ao longo dos últimos anos, dos últimos 30 anos pelo menos, é uma mesma lógica de lidar com o crime organizado baseado em operações policiais. E além disso, a gente viu, depois da operação, um excessivo uso político do fato em si, né? Então, como você mesma diz, é muito ruim que operações policiais, que prisão de suspeitos, que mortes de pessoas, que investigações sejam usadas como plataforma política. Então, a gente tem um desafio, a gente está prestes a entrar no ano eleitoral, mas a gente já viu que a corrida eleitoral começa e a gente precisa justamente, como você diz, lutar para que as políticas sejam de Estado, né? Que elas perdurem e que o uso político sobre elas diminua. Então, eu acho que você tem total razão. Agora a questão é como é que a gente faz isso, né? Essa seria a minha próxima pergunta. Existe algo para ser feito de forma imediata para, acho que o primeiro ponto, combater o avanço das facções criminosas? Olha, eu acho que primeiro a gente precisa diferenciar facções. A gente tem diversas facções no Brasil. A gente tem as facções de base territorial, como é o caso das facções no Rio de Janeiro, o PCC, que tem até uma dimensão do território, mas o jeito de ocupar e de se distribuir é diferente, e inclusive o controle armado é diferente. Então, feita essa distinção, acho que quando a gente pensa no Rio de Janeiro, primeiro, quem sou eu, né, para dar uma solução? Enfim, quem está há muito tempo nesse fronte, as próprias polícias têm muita dificuldade de lidar com isso. O que eu acho que a gente precisa fazer, o que dá para afirmar sobre essa situação é que o que a gente vem fazendo há pelo menos 30 anos não tem dado resposta. Então, é inadmissível o controle territorial que o crime organizado exerce sobre as comunidades, é extremamente violento, são facções que violam direitos, que matam pessoas, mas operações policiais que entram no território com departamentos especializados, matam suspeitos, matam inocentes, apreendem armas, apreendem drogas e saem do território, não geram resultados sustentáveis. Porque se a gente tivesse resultados sustentáveis, a gente já teria retomado o território e o Comando Vermelho não estaria mais dominando o Alemão e a Penha. Então, primeira coisa, o que não dá para fazer. Em segundo lugar, então é uma solução difícil, eu não vejo saída no curto prazo. O que eu acho que é preciso fazer, ainda que também, só para fazer um esclarecimento, é claro que teve um impacto, o Comando Vermelho sentiu a consequência ali, né? Mas ele é um impacto mais imediato e rapidamente ele tem condições de se estruturar. Por quê? Na minha leitura, a gente não coloca no centro da estratégia o enfrentamento ao fluxo de abastecimento de arma para o crime organizado. Então, o poderio bélico que o Comando Vermelho mostrou ali para a gente, né, não à toa 93 fuzis apreendidos, boa parte deles de produção artesanal, semi-industrial, feitos aqui no Brasil. A gente tira esses fuzis de circulação, mas não tem nada, ou praticamente nada sendo feito para evitar que essas armas cheguem. Então, uma estratégia que não vai dar resultado amanhã, mas é a gente colocar no centro da prioridade política o enfrentamento ao tráfico e ao fluxo de armas ilegais para o Comando Vermelho, para o PCC, pensando o Rio, pensando a região amazônica, né, pensando todo o território nacional. Isso não está na agenda. E, além disso, eu acho que a gente teve uma experiência no Rio que foi um sopro de dar certo, que foram as UPPs. Claro, faz muito tempo, mas a gente conseguiu planejar uma entrada no território em que a polícia conseguiu
em algum momento, retomar, ainda que parcialmente, aquele território, mas a gente não consegue pensar as políticas sociais que precisam ser implantadas nesse território. Então, o dia seguinte, ele fica sempre devendo, né? Então, eu acho que pensar dificultar a chegada das armas, pensar em como é que a gente faz outras operações em que a gente consiga chegar de outra forma com serviços sociais, seja um caminho. Mas, de novo, não é para amanhã. Primeiro, a gente tem que enfraquecer, de fato, a estrutura organizada e do controle territorial. Uma operação realizada aqui em São Paulo em agosto, que contou com a participação de Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Estadual, que foi a Carbono Oculto, foi no foco do dinheiro, né, na questão das finanças das organizações. Você acredita que aí também é um caminho? Eu acho também, porque o mérito da Carbono Oculto foi justamente porque ela começou a partir de um aprofundamento da dinâmica do mercado de combustível. Então, é um mercado legal, que a gente sabe que já tem muitas ilegalidades, começou a ser olhado a partir da sua negação de imposto no mercado de combustível, e aí mapeando toda a cadeia, desde a chegada do metanol no porto, a distribuição no território aqui de São Paulo, as próprias usinas canavieiras, muitas delas também, enfim, com presença do crime organizado, e aí todo o mapeamento desse fluxo, a conexão com a lavagem de dinheiro do mercado da droga no sistema de combustível, e depois até chegar nas fintechs e nos fundos de investimento. E aí foi feito... Então, aqui em relação a essa conexão combustível e droga, foi possível entender. No Rio de Janeiro, me parece que falta um conhecimento mais aprofundado. Quais são todos os mercados conectados com o Comando Vermelho, né? A gente sabe que lá tem uma questão de território, né? Então, tem o domínio dos serviços prestados ali no território, né? A questão do gato net, da internet, serviço de gás, é diferente, mas como é que o governo pode aprofundar o conhecimento sobre isso? E outro dia eu ouvi uma pesquisadora, a professora Joana Monteiro, dando um exemplo que eu achei muito interessante. Quer dizer, se o crime organizado controla o mercado ali de internet e, por exemplo, é uma internet cabeada por cabo, vamos trocar e colocar antena, por exemplo. É um exemplo simples, mas porque você vai rompendo, além da chegada da arma, você tem que evitar a produção de riqueza, você tem que evitar o dinheiro abastecer e ser gerado ali. Então, esse exemplo é simples, mas é um pouco que outros mercados estão envolvidos com o crime organizado no Rio. Eu realmente também não tenho essa profundidade para dizer, mas eu acho que as autoridades deverão dedicar muito tempo entendendo essas conexões para tentar, bloquear essa circulação de dinheiro e de mercado a partir de outras estratégias, né? Então, no caso da Carbono Oculto, uma consequência final que foi muito interessante foi uma resolução, uma norma por parte da Receita Federal para regular as fintechs. Uhum. A gente precisa, o Brasil, a gente só pensa em combater o crime com policiamento, com ação penal, ação criminal. Tem uma série de medidas regulatórias, fiscalizatórias, que podem ter um efeito justamente para sufocar esses mercados. Então, no caso do Rio de Janeiro, me parece que falta esse outro olhar, porque, de novo, não é algo midiático, é algo que demora, é algo que precisa ser feito com muito planejamento e silenciosamente, porque se vem a público, né, você desmorona toda a estratégia. E, além disso, no Rio me parece que tem um componente a mais, que é a questão da relação do próprio Estado com o crime organizado. Ali a questão é mais complicada, né? Então a gente sabe, desde a existência das milícias, a conexão política, né, de políticos eleitos com uma base eleitoral do crime organizado, outros serviços, né? Mesmo em São Paulo a gente vê licitação, né? Então, acho que isso torna um pouco mais difícil. Mas eu acho que tem alguns caminhos, desde que o gestor, o governante responsável, tope fazer isso de forma silenciosa e que talvez ele nem colhe os frutos no seu mandato. E aí isso é muito difícil. Então, acho que esse é um desafio, mas eu acho que a Carbono Oculto, embora ela seja bastante diferente em relação à realidade do Rio, eu acho que tem muitos aprendizados que a gente pode usar a partir dela para pensar também o enfrentamento às facções no Rio de Janeiro. A profissionalização das polícias é um ponto importante quando a gente olha até para um cenário mais macro da segurança pública no Brasil, para a gente evitar cada vez mais falhas. Sem dúvida, né? Eu acho que falando um pouco a partir dessa conexão da corrupção policial, dessa relação poder público, polícias com o crime organizado, que no Rio, por exemplo, a gente tem a questão das milícias, essa questão da profissionalização é muito importante. Eu acho e acho que é bacana a gente traduzir o que é essa tal da profissionalização. Eu acho que a primeira coisa é a gente pensar que as polícias, elas precisam seguir protocolos, e a polícia não pode usar força e ser violenta de forma gratuita. Então, quando a gente aplaude a polícia matando suspeitos que não precisariam ser mortos, por exemplo, a gente dá um recado para esse policial que, assim, você pode matar.
você tem o poder decisório de vida e morte sobre uma pessoa. A partir do momento que você dá essa autorização para o policial, ele é o passo para a milicianização, porque aí ele vai decidir, se eu posso fazer isso, eu vou vender proteção numa determinada comunidade, vou dizer, se você fizer o que eu mandar aqui, eu não te mato, eu não mato alguém, ou então eu mato quem você mandar, você cria grupo de extermínio, você gera corrupção. Então, e a milicianização. Então, quando a gente fala de profissionalização, é justamente, a gente precisa de polícias que cumpram as regras, que cumpram os protocolos, que sejam respeitadas. O caso dessa operação do Rio é brutal, né? É claro que a gente sabe que as mortes podem acontecer, mas um policial, né, o Rodrigo Cabral, policial civil, tinha menos de 2 meses de corporação e já foi colocado nessa operação dessa complexidade, morreu, é claro que todos ali, outros com mais experiência também morreram, mas será que esse cuidado, como é que a gente cuida, que orientação a gente dá para os policiais? Então, ter protocolos, cuidar bem do uso da força, e aqui eu não quero dizer que a polícia não precise eventualmente precisar usar força letal, inclusive, mas que isso não seja banalizado, né? Além disso, a gente precisa criar uma integração entre as polícias. Eu acho que isso a gente tem hoje uma disputa muito grande entre as polícias no Brasil. A polícia militar faz o patrulhamento ostensivo, a civil a investigação. Em geral, há muita disputa entre elas, disputa por protagonismo também. Então, uma operação, quem que sai na foto ali, né? Então, pensar em mecanismos de integração entre as duas polícias. E acho que, se você me perguntar qual deve ser a prioridade para o país, a gente precisa fortalecer investigação no nosso país. A gente investiga muito pouco, a gente não fortalece as polícias civis, a gente não faz integração Polícia Civil, Ministério Público, porque como a lógica é de visibilidade política, para o governador ali ganhar votos, porque põe um monte de policial subindo o morro, você acaba usando a polícia militar como a grande plataforma eleitoral. São Paulo a gente vê isso também, a gente tem um perfil de secretário que usa, né, inclusive já se licenciou, salvo engano, vai concorrer ao Senado, e que tem uma coisa de usar muito a polícia militar também como para visibilidade e falar pouco da polícia civil. Então, profissionalizar a investigação criminal, as perícias, a capacidade de produção de provas, o papel do Ministério Público, de novo, tudo isso é muito menos visível e deve ser silencioso. Então, tem menos incentivo político para esse investimento, mas a gente precisa fortalecer a investigação no Brasil. E um ponto central da PEC da segurança, para a gente entrar nesse assunto agora, é a Coordenação Nacional da Segurança Pública, né? Que essa integração para combater o avanço das facções. Você acha que isso é uma crítica muito forte vindo pela direita? Você acredita que essa PEC não avançou por questão política dessa disputa de invasão de poderes entre as polícias? Eu acho que um desafio do Brasil é justamente a falta de capacidade para coordenar as ações em nível nacional, né? Então a gente tem as forças dos estados com as suas polícias civil e militar, é tudo muito fragmentado, enquanto o crime organizado está profundamente organizado, conectado e integrado. Dito isso, o governo federal, o presidente, o Ministério da Justiça tem que assumir para si um papel de coordenar operações, articular em regiões do Brasil diferentes estruturas, como às vezes tem centro integrado de comando e controle, forças-tarefa, esse papel de coordenação. Como há uma disputa política em torno disso, fica sempre um puxa daqui, puxa dali, ou empurra a responsabilidade para o outro. A PEC da segurança me parece que foi uma tentativa do governo, no mínimo, pautar esse tema e dizer a gente está disposto a assumir um protagonismo maior na segurança pública e talvez exercer esse papel de coordenação. Na hora, é isso, os governadores de oposição, Caiado, Ratinho Júnior, o próprio Tarcísio, todo mundo se colocou contrário a isso porque o tema está politizado. E aí vem com o argumento de que o governo federal quer invadir a atribuição dos estados, o que não é verdade, né? Até eu vi a PEC antes e depois das críticas, tem lá um item muito específico dizendo tem um papel de coordenação, de gestão do SUSP, né, o Sistema Único de Segurança Pública, mas sempre respeitando as atribuições dos estados. Mas agora já foi. Tá todo mundo, enfim, vestindo essa camisa, e eu vejo inclusive gestores de segurança, policiais dizendo isso. E o que eu acho nesse ponto só, Amanda, e que a minha crítica talvez que eu tenha feito até quando eu estive aqui a outra vez, é que
para além da PEC, que eu acho que ela é importante, a gente precisa de costura política efetiva, e costura política no bom sentido. A Então, tal da vontade política, né? Que a gente sempre debate aqui é no isso, programa. e atrás. Então, assim, aconteceu isso, criou o tal agora até me fugiu o nome, esse órgão integrado, que está o Secretário Nacional de Segurança Pública, o Secretário do Rio, um escritório da paz, alguma coisa assim, né, que saiu anunciado aí. Mas tudo isso para dar um exemplo de que é possível criar uma estrutura sem necessariamente mudar a lei para que ela operacionalize. Pô, como é que o governo federal, a Polícia Federal, pode ajudar o Rio de Janeiro, né? Dá para fazer uma estrutura temporária que dê conta dessa integração. As FICOS, né, que são forças estratégicas, forças-tarefas para combate ao crime organizado. Então, para uma PEC dessa ser aprovada, essa costura política, o governo federal precisa mostrar que está disposto a fazer e fazer junto. Então, eu acho que quando a gente vai para o legislativo e coloca tudo em função de uma mudança legal, a gente perde a chance de mostrar para os opositores e para a sociedade que a gente quer e que dá para fazer coisas antes da mudança legal. E aí o que eu acho é que o governo, e aí eu faço uma leitura, uma mudança, eu fui mais crítica do que eu estou sendo agora, eu acho que o governo entendeu que não dá para ficar de fora e que não dá para esperar uma PEC, simplesmente. Então eu vejo movimentos, né, do governo a anunciar a criação de uma rede nacional de controle de armas, a RENARME, essa história do escritório para apoiar o Rio de Janeiro, os próprios projetos de lei antifacção, que tudo bem, é no legislativo, mas que tentam trazer algumas medidas. Então, para mim, isso é mais importante, gera mais resultados a curto prazo e, quem sabe, pode, inclusive, ajudar a vencer algumas resistências políticas ao mostrar que, assim, a gente está junto. O inimigo é o mesmo, é o crime organizado, né? E a PEC, talvez, ela tenha servido mais para dar munição para essa cisão política que a gente tem vivido no país, né? O Castro anunciou o Consórcio da Paz essa semana. Uhum. A CPI do crime organizado foi instalada essa semana no Senado. Pode ainda se tornar mais um palco de disputa política ou uma oportunidade dos olhares do Legislativo e Executivo juntos trabalharem para o foco do combate ao crime organizado? Olha, eu acho que, assim, o fato da CPI ter sido instaurada no Senado é um ponto muito positivo, porque eu acho que hoje o Senado ainda é uma casa muito mais republicana e séria do que a Câmara, infelizmente, sobretudo no debate de segurança pública. A gente acompanha de perto a Comissão de Segurança Pública da Câmara e é realmente muito triste. O que tem ali é um uso político exclusivamente eleitoral de parlamentares pouco comprometidos com uma mudança estrutural, muito mais... é todo um perfil de redes sociais, lacrador, né, que a gente diz. Então, o fato de ser no Senado é muito positivo. Tanto o presidente, né, que é o senador Contarato, quanto o relator, que é o senador Alessandro, são dois senadores muito sérios, né? A gente, então, acho que tem aí um desejo real de fazer um trabalho sério. E ambos delegados da Polícia Ambos Civil. delegados da Polícia Civil, mas em todo, né, acho que são justamente políticos de origem policial, mas que têm uma abertura e diálogo com a sociedade civil e entendem que segurança pública é um debate para todos, não é só policial, por exemplo, que discute segurança pública. Então, eu acho que, dependendo de como for conduzida, a gente tem chance de produzir um conhecimento mais robusto. Eu me lembro muito da CPI das armas na Assembleia do Rio de Janeiro. Foi um trabalho muito sério e que produziu dados e informações muito relevantes para a gente entender, por exemplo, o fluxo ilegal de armas. Então, eu tenho esperança. O momento está muito mais difícil, como a gente comentava antes, é um momento violento em que o debate está sendo cerceado, em que a gente vê um monte de policial influencer dizendo que quem é especialista não pode participar do tema, da discussão. Então, está mais difícil, mas eu tenho esperança, por conta disso que eu disse, de ter aí uma produção de material robusto que possa ajudar o país a dar um passo adiante no enfrentamento ao crime organizado. Então, eu estou otimista, se é que dá para usar essa palavra. Você mencionou também o projeto antifacção, né, que foi enviado pelo governo ao Congresso, que ele prevê investigação reforçada, sufoco financeiro às facções e tolerância zero a infiltrados no poder. Como é que você avalia aí esse projeto? Olha, ele é um projeto complexo, né? Eu tive a oportunidade de avaliar, mas eu não fiz a leitura totalmente pormenorizada. Eu acho que, embora eu seja muito crítica em relação a gente achar que aumentar a pena, criar um novo crime seja a solução, ele aumenta um pouco a pena para as organizações criminosas e qualifica esse crime nos casos de uso de arma de uso restrito ou proibido, de dominação territorial, de relação com o poder público, né? Então, acho que
que aumenta e torna mais difícil a vida desse tipo de crime. Então, eu acho que isso é importante. Acho que essa questão de pensar nas empresas, a gente tem visto muito a relação de pessoas jurídicas e de mercados, como a gente falava, com o crime organizado. Então, criar mecanismos para poder investigar melhor as empresas, as pessoas jurídicas envolvidas com o crime, eu acho que é interessante. Essa questão do infiltrado também. Então, assim, claro que eventualmente podem ter algumas... Quando a gente aumenta, e eu mesma disse que a gente precisa aumentar a capacidade investigativa do país, a gente tem que tomar muito cuidado para não também atropelar alguns limites básicos dos direitos individuais das pessoas. Então, acho que precisa fazer uma análise um pouco mais cuidadosa para ver se não tem alguma coisa aí que eventualmente possa ser um excesso e que aí aí é complicado, porque é como matar no caso da polícia. Se a gente autoriza uma violação de sigilo que seja uma invasão muito grande do direito à privacidade, a gente dá um poder excessivo que depois pode se voltar contra a própria sociedade. Mas feito essa ponderação, eu acho que ele é positivo, eu acho que é o governo sinalizando, estamos preocupados e a gente quer fazer alguma coisa um pouco mais objetiva para além da PEC, do ponto de vista legal em relação a esse tema, né? Na Câmara, por outro lado, tem um projeto que equipara as facções a grupos terroristas. Quais os riscos, se eles existem, desse projeto? Esse é um outro ponto, né? A gente tem, enfim, tá na crista da onda essa discussão, né? Mas a gente, inclusive, acessou algumas análises de riscos, para além, riscos reputacionais, riscos econômicos para o país, né? A gente vê que essa ideia do terrorismo, ou do narcoterrorismo, vem muito do modelo e de uma visão americana, né? Donald Trump e os Estados Unidos têm alguns atos normativos para fazer essa caracterização de organizações terroristas. E quando isso acontece, significa que o governo americano passa a ter direito, vamos dizer assim, a fazer operações, como a gente viu no caso daquela embarcação venezuelana, né, que foi atacada. Então, eu acho que tem uma questão de soberania muito complicada e a gente está nessa disputa e a gente sabe que Donald Trump, ele tá... Enfim, ele quer invadir, ele quer mostrar seu poderio bélico e a sua força de expansão no mundo. Então, eu acho que é muito perigoso. Acho que a gente vai expor a nossa soberania quando a gente faz essa mudança. Acho também que está sendo feito um uso político disso, porque a coisa do terrorismo é muito forte. E esse discurso populista se alimenta do medo das pessoas. E, de novo, vai fazer pouquíssima diferença mudar a norma e passar a classificar como terrorista se a gente não tiver uma estrutura de investigação, uma integração entre as forças dos diferentes estados, se a gente não fechar o gargalo de entrada, o fluxo de entrada de armas de fogo, se a gente não fizer uma análise dos mercados lícitos e ilícitos. Então, me parece mais uma jogada política e tem muita gente faturando em cima disso, né? Então, eu sou contrária a esse projeto de lei, embora eu entenda, a gente precisa pegar pesado com o crime. Então, eu queria deixar isso claro, não significa que... Mas é que eu acho que tem um uso político e não vai ser isso que vai resolver o problema e vai ter muita gente que vai ganhar politicamente em cima dessa mudança. Tem né? muita lição de casa ainda para fazer antes de avançar isso. Exatamente. Você falou bastante da politização da segurança pública. Isso pode tornar o debate ineficaz no final das contas? Sem dúvida, né? Eu acho que na verdade, a gente gira em falso nesse debate há muitos anos no Brasil. Acho que hoje esse debate, esse ciclo vicioso, ele está mais agudo. Mas, assim, infelizmente, o Brasil faz segurança pública desde a abertura democrática numa lógica de enfrentar o crime com policiamento na rua, polícia militar, polícia ostensiva, operação, com discussão no Congresso para aumentar a pena e criar novos crimes. A gente vem fazendo isso há muitos anos e a gente chegou onde a gente chegou. Então, hoje isso está mais agudo porque existe essa cisão brutal de uma extrema-direita colocando uma extrema-esquerda de um outro lado, uma construção que se faz que é a extrema-direita, esses políticos populistas, eles estão do lado da população e são contra os bandidos, e como se o restante fosse a favor dos bandidos, não tem um meio do caminho, uma discussão mais cuidadosa, né? E isso faz com que as pessoas não saibam para onde correr. E aí, se eu tô com medo legítimo de ter meu celular roubado e de tomar um tiro na cabeça, eu quero uma solução rápida. E aí, esse discurso populista vem, vamos endurecer a pena, ou vamos dar arma para todo mundo.
Isso acalma. Então as pessoas compram esse pacote há muitos anos. O que a gente precisa e o que a gente está devendo é mostrar, olha, não vai ser dando arma para todo mundo. Não é que operação policial não precisa ser feita, mas só operação não. Aguenta um pouco, vai ter uma investigação, daqui a 2 anos você vai ter, sei lá, 2 anos é muito tempo, mas daqui um mês vai ter um resultado grande, você vai ver desmantelado uma quadrilha XYZ. A gente precisa ajudar a mostrar outras formas de resolver o problema, porque senão a gente continua nesse ciclo vicioso e ela passa a ser politizada e vira a grande bandeira aí de parte importante dos políticos, né? Você respondeu parte da minha próxima pergunta, mas acho que seria interessante a gente aprofundar, né? Então, a falta da qualidade da discussão e responsabilidade dos políticos que fazem as leis, você acredita que também isso é um ponto falho? Olha, eu acho que sim. Eu acho que a gente, nessa agenda de segurança pública, a gente cobra muito pouco, né? E como eu disse, eu acho que a gente tem hoje mais do que nunca um conjunto de políticos que usam a segurança pública como plataforma eleitoral, de verdade muito pouco comprometidos com os resultados, né? E a gente vê uma linha, né, de investimento que é exclusivamente para as políticas de repressão ao crime, que eu repito, elas são importantes, mas elas não são suficientes, né? E a população muito amedrontada, com muito pouca força para poder fazer a cobrança, né? Então, o que acaba é que a gente continua votando, continua aprovando. A gente viu agora os resultados das pesquisas em relação ao Rio, parte importante da população aprovou, né? Uhum. Então fica difícil de sair, porque é um sistema que se retroalimenta. Então, eu infelizmente nesse sentido eu não sou tão otimista, eu acho que a gente ainda tem muito que caminhar como sociedade, a gente também precisa de políticos de outro perfil, outra visão de mundo, capazes de bater no peito e dizer, eu estou do seu lado, eu também sou contra o crime, eu vou fazer. Só que eu vou fazer diferente. Enquanto a gente não tiver esse outro grupo político, a gente vai ficar na mão dessas promessas e dessa resposta única e exclusiva que é a repressão ao crime a qualquer custo, violando direitos e que muitas vezes passa uma sensação de tranquilidade, mas a gente continua com muito medo. É só a gente ver aqui em São Paulo, a gente ainda segue muito amedrontado, até os indicadores, parte deles tem caído, mas como é que a gente faz, né? Então eu acho que a gente ainda precisa caminhar bastante nesse sentido. Segurança pública é a principal pauta das eleições do ano que vem? Sem dúvida, eu acho que é a agenda que vai mover todos os ponteiros, né? A gente também conversava aqui, na verdade já começou a eleição, já começou, né? Os dados foram lançados. E acho que o nosso desafio é como é que a gente faz um debate mais qualificado no ano que vem. Porque se nós contra eles, e de novo eu repito, o que a gente viu após a operação, esse massacre nas redes sociais em relação aos especialistas, a tentativa de debater, ele foi brutal. A gente precisa abrir o debate e não fechar. Não é só meia dúzia, não é só quem está subindo o morro que pode falar de segurança pública. É óbvio que a gente tem que ouvir os policiais e respeitá-los muito, mas a sociedade precisa poder falar de segurança pública, sentar à mesa com um secretário, com um policial, fazer uma conversa de construção. Quem está pesquisando, né, o especialista, e trazer outros argumentos. A gente tem muito dado acumulado, muita pesquisa, muita avaliação, muita evidência de política pública. A gente precisa entender que segurança pública é política pública, é que nem educação, saúde, não é uma moeda de troca eleitoral. Então, minha esperança é que a gente tenha mais candidatos falando desse tema, com perspectivas diferentes, com condição de sentar à mesa, fazer um debate, ajudar e trocar com as pessoas, ouvir a população. As pessoas estão com medo, poder contar que tem outra forma de lidar com o crime. E quem sabe, ainda que, enfim, o medo vence as eleições, a gente comece a plantar a sementinha de um debate mais qualificado para, quem sabe, daqui 2, 3 eleições a gente mudar um pouco esse cenário, né? Carol, muito obrigada mais uma vez, ótima conversa, sempre uma aula conversar com você. Obrigada, infelizmente, né, por um tema tão triste, quem sabe numa próxima a gente venha debater aqui avanço desses projetos que a gente mencionou. Obrigada, até uma próxima. Eu agradeço, até a próxima. Obrigada a você pela companhia. Se você gostou desse episódio, compartilhe e deixa seu comentário e a gente volta na semana que vem com uma nova pauta. Até lá!